Olá, salve Maria Santíssima, tudo bem? Muito bom. Nós, nos últimos anos, a gente vem sofrendo muito com as perseguições e a intolerância religiosa e resolvemos então fazer uma série que chama-se Catequizando, aprendendo mais sobre a Santa Igreja. E no capítulo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os santos e a intercessão dos santos. Como assim? Nós bem sabemos que somos perseguidos por causa dos santos da Igreja Católica, onde as pessoas dizem que ninguém foi salvo, que ninguém está no céu, que ninguém pode ser mediador e muito menos intercessor dos homens, a não ser o próprio Cristo Jesus, a não ser o seu próprio Espírito Santo. E hoje vamos fazer uma viagem pela Bíblia Sagrada, pelos livros de estudos da Santa Igreja Católica, principalmente o Catecismo, para você entender melhor que, de fato, existem um povo santo no céu e que são capazes de interceder por nós. Então, o que dizer-se, então, quando a palavra de Deus nos disse que Jesus é o nosso único mediador entre o homem e Deus? Isto quer dizer em relação à salvação de cada um de nós. A salvação em particular minha, Jesus é o único que pode aprovar se eu posso ou não ser salvo diante de Deus. Porém, os santos e santas da Igreja Católica são nossos intercessores. O que é isso? Eles é que estão o tempo todo intercedendo a Deus por nós para que sejamos cada vez mais santos. Por isso, temos em nossas casas, em nossos altares, em nossas igrejas, as imagens sobre os nossos altares e aguardamos em nosso coração. São estas pessoas que viveram aqui na terra e que foram santos por causa do nome de Deus e buscaram viver o seu santo evangelho e buscaram viver os mandamentos da igreja e de Deus, para que sendo santos, outras pessoas que vieram após elas também pudessem ser santos. É por isso que nós guardamos as suas imagens, para lembrar que alguém conseguiu, com tanto zelo, carinho, esforço, amor, seguir o nosso próprio Cristo. Acompanhe comigo agora no parágrafo 956 do Catecismo da Igreja Católica, o que o Catecismo vai dizer sobre a intercessão dos santos. A intercessão dos santos, pelo fato que os habitantes do céu entrarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossas fraquezas recebem um mais valioso auxílio. Não choreis, sereis mais útil para vós, após a minha morte, e vos ajudarei mais eficazmente do que durante a minha vida. Passarei no céu fazendo o bem na terra. Você depois pode pausar este vídeo e também ler a comunhão com os santos, que está aí no seu parágrafo 957, 1173. Sobre este processo de intercessão dos santos no céu para com cada um de nós, vamos juntos ler o livro de Macabeus, capítulo 15, do versículo 11 ao 17, e veja o que este livro nos fala. Tendo armado cada um dos seus soldados, não tanto com a segurança dos escudos e das lanças, como principalmente com o conforto das boas palavras, Judas ainda lhes contou um sonho digno de fé, que alegrou extremamente a todos. Foi assim a sua visão. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, que falava com dignidade
e desde criança praticara todas as virtudes domésticas, estava com as mãos estendidas, orando por todo o povo judeu. Apareceu a seguir, da mesma forma, um varão notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, envolto numa superioridade maravilhosa e de grande esplendor. Tomando a palavra, falou: Onias, este é o amigo de seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Então, estendendo a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo, enquanto a entregava: recebe esta espada santa, presente de Deus, com a qual esmagarás os teus adversários. Encorajados pela palavra de Judas, realmente pelas belas e capazes de iniciar a valentia e fortalecer os ânimos dos jovens, os judeus resolveram não continuar acampados, mas tomar ousadamente a ofensiva. Assim, decidiram a questão combatendo com toda a valentia, pois santo a cidade como lugar santo é o templo, estavam correndo perigo. Então, como vocês podem ver, desde aqui então, tá? No livro de Macabeus, no capítulo 15, no seu versículo 11, os soldados estavam prontos para a guerra, mas estavam inseguros. E de repente, alguém que já tinha vivido antes deles e que já tinha partido deste mundo, aparece para eles ali, né? Num sonho, numa visão, e entrega-lhes uma espada de ouro. Quer dizer, ele estava intercedendo. E a palavra diz, que ele viveu os princípios, os bons princípios, era um homem honesto e bom, modesto no trato de caráter, manso, que falava com dignidade desde criança e praticavam todas as virtudes domésticas. Então, quer dizer, ele era um santo. Então, desde aqui, a palavra de Deus já vem nos falando. Isso porque eu estou lendo em Macabeus, mas antes disso, a Bíblia já fala muitas vezes por muitos profetas, sacerdotes, por muitas pessoas que já estavam lá muito antes, já vinham falando sobre essa santidade, sobre estes santos que intercedem por nós no céu. Algumas pessoas de outras religiões, principalmente uma delas o protestantismo, insistem em dizer que nós católicos vamos direto para o inferno por questões de santos, por questões de imagens e por aí vai. Veja o que nos diz a 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Venham comigo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Repito o que eu disse lá no começo. Cristo é o nosso mediador entre homem e Deus para a nossa salvação. Agora, para a nossa santificação, os santos anjos, né, e os santos que foram homens e mulheres que viveram entre nós, também intercedem por nós. Vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim, falando sobre então a questão dos santos, né, os soldados de Cristo. Então, meu filho, fortalece-te na graça do Cristo Jesus. O que ouvistes de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o para pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado de Cristo Jesus, assume a tua parte no sofrimento. Ninguém que esteja enganjado no serviço das armas se embraça nos negócios da vida civil. Se deseja agradar a quem o alistou
Igualmente, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende bem o que eu estou dizendo? Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Então, Deus está abrindo a nossa sabedoria em relação a isso, tá? Por que nós seguimos um santo da Igreja Católica? Se temos alguns santos, e vejamos se através dos nossos seguimentos a este, se vai nos levar de fato para o inferno. Se temos, por exemplo, a Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu sofrendo numa enfermidade, sofrendo dores, mas ao mesmo tempo se alegrando, porque de fato ela conquistou aquilo que almejava o seu coração, que é morrer servindo ao próximo. Alguém que muito cedo, aos seus 14, 15 anos, já queria ir para o convento para reservar totalmente a sua vida a Deus. Perdendo sua mãe desde criança, depois, sendo jovem, perdeu seu pai também. E ela era perseguida também. E mesmo assim, o amor no seu coração fez com que ela fosse mais forte do que todas estas coisas e se tornasse esta santa. Vejamos o exemplo de São Padre Pio, que mesmo recebendo castigos indevidos, que não era para ele recebia castigos por causa das acusações que ele sofria, mas passou o tempo todo da sua vida se dedicando a Deus e fazendo toda a sua vontade. Embora Padre Pio recebia tantas graças de Deus, ainda assim, muitas das vezes, ele dizia ser indigno, mesmo sendo um homem digno de receber tamanha graça de Deus. Vejamos um dos maiores exemplos, a da Santíssima Virgem Maria, que pelo seu sim recebeu a Cristo em seu ventre, e não somente em seu ventre, mas em toda a sua vida, e dele cuidou até que a morte de fato findasse tudo. Morte que nós falamos como seres humanos, mas que na verdade é a própria vida. Porque o próprio Cristo nos diz que aquele que perder a sua vida aqui, encontrar lá, porque de nada adianta aqui nós temos fama, status, poder, dinheiro, se nós não temos a nossa alma salva no céu. Então a Virgem Maria, ela foi o grande exemplo de todos os santos e santas da terra, que de fato só são santos por causa de Maria. Não, claro que de jeito nenhum estou querendo colocá-lo no lugar de Deus, mais que Deus ou igual a Deus, de jeito nenhum. Mas por causa do exemplo de Maria, muitas pessoas se tornaram santos. Então, como que vocês podem dizer que nós católicos vamos direto para o inferno por causa de seguirmos os santos da Igreja Católica? Se até eles mesmos, aos quais eu citei, não se achavam dignos do reino do céu, mesmo eles seguindo os mandamentos, mesmo eles fazendo o bem, fazendo tudo que a palavra de Deus nos pedia, ainda assim eles mereceram o céu? Então, o que eu quero que vocês entendam neste vídeo é que realmente existem sim os santos e que eles de fato intercedem por nós. Vamos então seguindo para aprender mais sobre esta catequese. Acompanhe comigo agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículo 34. Vamos ver o que Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos? Jesus respondeu-lhes: Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Está aí. 37 diz: que os mortos ressuscitam. Também foi mostrado para Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão,
de Isaac e também de Jacó. E agora, o que dizer depois de tantos versículos e capítulos, depois de usar o Catecismo da Igreja Católica? O que mais eu posso dizer? O que mais eu posso fazer por você? Para que compreendas de que Cristo tem o poder de ressuscitar os mortos e que eles de fato podem interceder por nós, sendo santos. Eu vou provar para você que os mortos ressuscitaram. Alguns mortos ressuscitaram, alguns, tá, gente? Após a ressurreição de Cristo. E você vai acompanhar comigo. Vai lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, no versículo 52. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Não sou eu que estou dizendo nada. Está escrito. E eu vou mostrar para você. Então está aqui, pessoal, ó. 52, tá? Olha lá, você está falando da morte de Jesus. Tá bom? Então, a partir do versículo 52, ó, os túmulos, mais acima, se abriram e muitos corpos dos santos, tá? Santos lá, ó. Tá escrito santos. E nem fui eu que escrevi, tá escrito. Já veio prontinho, só ler. Os santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Tá lá, para que vocês vejam com seus próprios olhos. Olha lá, ó. Eu quero destacar bem aqui, tá? Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Muito bom, este foi o primeiro capítulo da nossa série Catequizando, aprendendo mais sobre a Santa Igreja. Primeiro capítulo sobre a intercessão dos santos. Este vídeo continuará, teremos o capítulo 2 e vamos continuar falando sobre este projeto de Deus para nós, a intercessão dos santos e a mediação de Jesus Cristo, seu único Filho, aquele que morreu por cada um de nós, a sua intercessão para que nós sejamos salvos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que compreendam este vídeo, que entendam com um entendimento espiritual da parte de Deus, tá? Feche seus olhos carnais e abra seus olhos espirituais para compreender o que Deus está querendo nos dizer através deste vídeo. E estaremos de volta no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.